Salve, salve, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal de cortes, onde tem os melhores momentos do Prosa Cinexo, certo? Lembrando, quer fortalecer nós? Quer ajudar a gente? Aqui tá a chavinha Pix, que é o pixdoprosa@gmail.com, ou no link da descrição, onde tem um grupo do Apoia-se, certo? Então, é isso, meus amigos. Aproveita o vídeo e bora pro Professora corte. de história foda, mano. Ela que fez minha consciência, sabe? Tipo, eu não ia bem nas outras matérias, mas, tipo, ela me trouxe uma visão que, tipo, mudou minha vida até hoje. Inclusive, eu tô no meio que eu tô hoje por causa da visão que ela me deu, tá ligado? Então é muito foda. Eu adoraria poder reconhecer esses meus professores assim. Assim, eu tenho dois, assim, que fez parte, assim, da minha... Da infância, né, digamos assim, da adolescência. Era o professor Anderson, foi meu professor de ciência e de biologia, e o João Paulo foi professor de história. Desde o ensino fundamental, aí no ensino médio foi do primeiro ano, e eles tinham um formato de ensino muito próprio. Eles sabiam falar a língua dos alunos, nenhum aluno desrespeitava, e você conseguia formar uma amizade. Não era aqueles professores que, tipo, vai lá, fala o que faz, tem que fazer e já era isso. Não, dá pra você criar um vínculo com os professores também, sabe? E foram professores que me ensinaram muita coisa em questão de matéria, mas também me abriu a mente para outras coisas para a vida também ali. Quando tinha, a gente conseguia, assim, intervalo, né? Ou interclasse, quando... Eu já joguei interclasse também, mas teve interclasse que ficava fora e tal. E aí sentava com eles, trocava uma ideia, e juntava um pessoalzinho assim, a gente conversava e eles só... Sabe quando a pessoa é mais madura, tem aquela sabedoria e passa pra gente? Meu, me preparou bastante pra muita coisa, então eu sou muito grata a eles. Caraca, que foda. Deixa eu ver, dos meus professores assim... A professora de matemática, é que eu não lembro o nome dela, mas eu lembro o apelido que eu dei pra ela, Pichote. Por causa que o cabelo era igual do cantor, enfim. Olha que como legal as coisas, né? Parabéns, Isso hein? que você gostava, né? É, eu lembrei o apelido, mas não lembro o nome dela. Legal. A professora de matemática, Pichote, o de química, o Breaking Bad, que ele não mostrou como dá pra fazer metafetamina, mas ele falou que dava pra fazer. Aí todo mundo já riu, tá ligado? Mas ele passava a visão da hora sobre a vida, tal, química. E o de história que é o Wagner. O Wagner era bicho bruto. Pensa num negrão 2 metros de altura, bruto. Mas o bichão era centrado, mano. Passar uma visão de vida. Ele não alisava ninguém, mas passava uma visão bacana nisso. Foda, acho que então eu acho que eu preciso falar o nome do Dário aqui também. Não, tá de boa, tá de Eu boa. preciso falar do Dário. O Dário era muito foda, professor de matemática, apaixonado por lecionar. O Macário também foi um puta professor. Marcos Paulo, cara, tá ligado aquele professor que recebe 10 festas de aniversário da escola inteira no aniversário dele? Era o Marcos Paulo, professor de história e sociologia. Nossa, cara foda, assim, cara foda. Isso é o que define, foda, Marcos Paulo. Eu acho, na minha concepção assim, pra gente apontar alguns erros, assim, no modo geral da sociedade, apontar soluções, tem que ter uma reforma muito grande na educação e é isso que tá faltando. E a cada ano que passa tá como fala? Degradando a educação brasileira, sim. mano. Com certeza, assim, o nível da nossa educação, o Ministério da Educação, a nossa grade, o nosso currículo. Eu falei, né? Faço licenciatura em Ciências Sociais, eu estudo educação. E saber que o currículo do ensino médio retira completamente a obrigatoriedade da minha matéria é tipo assim. E logo mais é o que vai acontecer com história. E logo mais é o que vai acontecer com todas as matérias, por exemplo, filosofia, história e sociologia, que são as três mais linkadas a isso, são matérias que geralmente todo mundo aqui citou um professor de história, sabe? Todo mundo citou um professor de filosofia e sociologia. Porque é aquele professor que consegue ter esse contato com o aluno, de conversar, falar sobre sociedade, sobre história. São matérias fundamentais para a nossa formação de opinião e nossa visão sobre o mundo. Então, não é só uma matéria porque eu preciso estudar, sabe? Mas é uma matéria de formação de vida também. São fundamentais para o ser em sociedade, sabe?
e saber que são as que estão sendo mais atacadas nesse momento pelo currículo, mas também a estrutura das nossas escolas, os ambientes em que a gente pode ou não pode acessar, isso sem falar do Fundeb, sem falar de muitas outras coisas assim que poderia ser citada, que vem sido diluída mesmo com o aval do Ministério da Educação. É caótico, é ridículo a forma como que isso vem acontecendo. Isso dentro do ensino secundarista, que é do fundamental médio, mas também na universidade, quando a gente não tem nenhum tipo de política de permanência estudantil. Então, dá para discorrer horrores aqui. Eu concordo. Só fazendo uma correção também, que meu professor Anderson foi professor de filosofia também no ensino médio. E, eu acredito que tem uma desatenção enorme na educação do país, porque é muito mais fácil você moldar a massa, né, que tá desatenta, mal informada, então acaba vendo que isso tá dando certo e permanece, aí tira, né, as grades de estudo que são fundamentais para a gente poder criar a nossa personalidade, a nossa ideologia, as nossas crenças. Então, acaba... Um pontinho que você tira aqui faz um tornado do lado de lá, aquele efeito borboleta. Exatamente. Tá, literalmente, é o que influencia a nossa visão de mundo. É tudo aquilo que a gente pensa e acredita. Literalmente tudo. Você não sabe o que aconteceu lá atrás. Você não sabe quem foi que criou aquilo. Você não sabe por que o cara fez aquelas frases filosóficas. Você não sabe por que ele pensou aquilo. Você não sabe qual era a intenção. Quantas coisas você consegue pensar e discorrer em cima daquilo. Então, tipo, toda a sua intelectualidade vai por água abaixo quando tira essas paradas. Você perde o seu... Eu acho que o principal da parada é você sempre questionar sobre tudo. O porquê. Por que isso? Por que eu compro esse preço? Por que eu penso assim? Por que eu me mexo assim? Eu acho que isso que tá faltando nos tempos atuais. Você questionar. Sim, exatamente. A política do porquê, ela é muito importante. Sim. Eu vi o Paulo Galo falando, não sei se todos conhecem o Paulo Galo. Foi ele que tocou fogo na estátua do Borba Gato em São Paulo. E ele é uma liderança dos motoboys. No quesito de direito trabalhista para os motoboys e tudo mais, é uma liderança. E ele estava falando, e aquilo me tocou muito, da política do porquê, sabe? A gente ter que se questionar o tempo inteiro. Por que sou eu que tenho que entregar a comida daquela mulher? Por que sou eu que tenho que estar lavando privada? Por que sou eu que tenho que estar nos serviços baixos, sabe? E isso é algo que, por exemplo, essas aulas pontuais que a gente estava falando, é o que dá estrutura para a gente chegar nesse pensamento do porquê que a população preta é a maior carcerária e nos serviços da base da sociedade, né? Porque sou eu que estou sustentando a pirâmide. E entra numa pauta filosófica muito foda, sabe? Então, se questionar, são as aulas exatamente que nos ensinam a questionar e ter a política do porquê presente na cabeça. E quando isso é tirada, a gente vira só um monte de papalégua com aquele negócio na cabeça. Coloca, qual que é o nome daquela viseira, parada? Coloca aquelas viseiras de cavalo ali, você só enxerga o que tá sendo imposto pra você. Querem. Porque se a gente for debater esse assunto sobre os cargos mais braçais, vamos dizer assim... Operários, né? Operários também, enfim... Que nem lá na Suécia, acho que foi algum Suécia ou Finlândia, que nem, tipo, o cara que dirige um caminhão de lixo, o salário dele é bom, tem uma puta casa com até hidromassagem e tal. E, tipo, eu acho que, me corrija se eu estiver certo ou não, que, pô, vai existir esse tipo de trampo, porém a qualidade de vida é o que mais... pesa na hora, sabe? Influencia. Exatamente. Não é errado. Os trabalhos operários, eles sempre vão existir, sempre vai estar aqui, sempre vai ser necessário que alguém faça o trabalho. Mas por que alguém que faz um trabalho tão essencial para toda a sociedade é tão mal remunerado? Sim. Esse é o ponto. Por quê? E, principalmente, se tão mal remunerado, é uma construção muito foda, assim, né? Você pensa, é o preto favelado, provavelmente ele vai estar nessas tarefas, porque ele não tem acesso à educação, não consegue ter outra visão, outra oportunidade, não tem outra opção mesmo, porque a vida sempre vai encaminhando para isso. Se você for ver, a nossa juventude que tem filho cedo, e não que isso seja errado, mas, por exemplo, é a que tem filho cedo, é a que acontece se mantém na vida sempre nesses mesmos trabalhos.
E assim, a gente é muito mal remunerado. E aquilo, não é que o trabalho não deve existir, porque é o trabalho que vai fazer parte, as pessoas amam o que fazem, independente. Sim. Geralmente as pessoas gostam do que fazem, ou não também, mas... num geral, esses trabalhos sempre vão precisar existir. E o ponto aqui é, por que é tão mal remunerado? Por que somos nós que ficamos com os trabalhos que ninguém quer, que é fundamental para a sociedade, e por que a gente é tão mal remunerado? Às vezes faz parecer que esse tipo de trabalho ele é direcionado, né? Exato. Ele é direcionado, não é um cara... Eu vou fazer um exemplo muito chulo, né? Não, fica tranquilo. Mas assim, por que não é o cara loirinho, branquelo do olho azul que tá lá fazendo uma massa para levantar uma casa? Entendeu? Tipo, esse cara aí, morador do Maia. Esse cara aí, ele vai virar um modelo, ele vai tirar as fotinhas dele. Não que a profissão de modelo seja fácil, tem as suas dificuldades também. Mas aonde a vida, né, a nossa sociedade leva cada pessoa que tem a sua origem, ela tem uma profissão direcionada. Parece, né? Faz parecer que tem a sua profissão direcionada. As possibilidades de chances de um pro outro sempre muito grande. Exatamente, essa é a parte do estrutural que a gente estava falando. Entendeu? Todas as estruturas que compõem aquela finalidade ou o fato final que acontece, ele vem porque demanda uma estrutura, e a estrutura hoje é extremamente racista. É por isso que a gente fala, por exemplo, de lei de cotas, porque se você for ver, a lei de cotas não é por capacidade, por achar que o preto não tem capacidade de passar na universidade ou de estudar, mas é porque a gente entende que a realidade hoje do preto, do pobre periférico, ela é muito mais difícil. Por exemplo, quem é mais fácil de entrar na universidade e permanecer na universidade? Porque entrar a gente entra. Difícil é permanecer. Ter política pública que faça a gente conseguir trabalhar, ter filho em casa, estudar e se dedicar. Então, assim, o ponto de partida não é igual. É por isso que a gente desacredita... A gente não, né? Vou falar por mim. Por isso que eu desacredito tanto da meritocracia, por exemplo. Porque a linha de partida não é igual para todo mundo. Verdade. Então, por óbvio que a gente vai precisar de mecanismo para igualar isso, sabe? Para facilitar um pouco mais, né? Sim. Porque a pessoa que vai numa universidade pública, pra você entrar numa universidade pública, você tem que pelejar pra você entrar. E não tem papai e mamãe pra pagar o curso pra você. E quando a gente vai ver o público da universidade pública, né? São pessoas que geralmente estudaram a vida inteira em escolas particulares, que não precisou bater um prego na cocada, como diz minha mãe, e tá lá, tá ligado? Ocupando um espaço público. O tempo de trampo é o tempo de estudo, entendeu? Diferente de quem vem das quebradas, né? Que pra você estudar, você tem que trampar. Porque se você não trampar, você não come. É aquela coisa, exatamente isso. No meu caso, assim, eu preferi mais pagar a faculdade do que entrar em faculdade pública. Eu preferi trampar pra ter um cashzinho pra pagar a parcela. Porque eu falei, mano, eu não vou me matar, porque também tem aquela coisa, tipo, pô, tô aqui tentando uma vaga, mas tem um condenado ali que tá já fazendo cursinho preparatório. Você, já vai no... Então eu falei, mano, eu prefiro me matar, já, né? Tá ligado? De trampo, pra eu conseguir já voltar minha vaga garantida, vou pagar certinho, vou estudar, fazer o meu, tá ligado? Justo. Mas... Eu segui essa mesma linha de raciocínio, esse mesmo pensamento. Sim. Justamente por ter sido essa aluna tão boa na escola, e ser do ensino público a vida inteira, que na hora que eu fui pensar nas formas com que eu ia entrar na universidade, eu me questionei muito, né? Eu falei, caraca, velho, eu não sou inteligente o suficiente pra fazer a porra de uma FUVEST. Eu não vou pra USP, ponto. Não vou. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu, Enem, né?